ser novos irmãos e irmãs. E também cumprimentar a loja, né, pelas atividades muito fortes que ela oferece no campo da doutrina, no campo da fraternidade, em todos os campos que são ter novos irmãos e irmãs aos 3 objetivos da ter sociedade novos irmãos e irmãs. É sempre um prazer estar aqui. O nosso irmão Ricardo falou muito bem em doutrina, né? E eu estava pensando aqui comigo mesmo, existe uma grande diferença entre doutrina e dogma, né? Dogmas aqui não temos. A Sociedade Teosófica não tem dogmas. Tanto que seu lema é: não há religião superior à verdade, né? Então, não há dogmatismo. Mas a Sociedade Teosófica tem, sim, um corpo doutrinário, que são os ensinamentos de sua fundadora, Helena Petrovna Blavatsky, e daqueles primeiros escritores que acompanharam a obra de Blavatsky e participaram ativamente da Sociedade Teosófica nos seus primeiros tempos de vida, né? Leadbeater, Annie Besant, Ginarajadasa, entre outros. Então, o tema de hoje diz respeito a essa doutrina que não é dogmática, até porque uma resolução da Sociedade Teosófica de 1954, que é impressa na 4ª capa de nossa revista, todos os meses, quem já teve a curiosidade de ler, percebeu ali que a Sociedade Teosófica não impõe os seus ensinamentos a nenhum de seus membros. E todos são livres para aceitar ou não o que é dito pelos próprios autores teosóficos, a começar de sua fundadora, Helena Petrovna Blavatsky. O membro da Sociedade Teosófica tem o direito de não concordar ou não aceitar o que é dito. É claro que sempre de uma forma fraterna, né? De uma forma tolerante, de uma forma civilizada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a grande fraternidade branca, um tema que não existia antes da fundação da Sociedade Teosófica. Foi Madame Blavatsky que trouxe esse conhecimento, esse conceito, essas ideias para o mundo. Até então, nunca ninguém havia ouvido sequer falar que existia ou não há nenhuma referência a uma grande fraternidade branca. Daqui a pouco eu quero explicar, inclusive, por que é chamada grande fraternidade branca, que não tem nenhuma conotação étnica. O branca, no caso, é porque na grande fraternidade branca existem mestres relacionados com raios teosóficos. Esses raios teosóficos, em número de 7, cada um tem uma das cores, eles são provenientes da energia solar, então são as 7 cores, são regidos, ou eles são, cada um tem como atributo uma das cores, das 7 cores do Sol decompostas pelo prisma, né? E a junção dessas 7 cores forma a cor branca. Então, é nesse sentido a grande fraternidade branca dos 7 raios. Bom, dito isso, eu queria também acrescentar que depois que a Sociedade Teosófica divulgou esses conhecimentos a respeito de raios, dos raios teosóficos ou temperamentos humanos, como também são chamados,
e divulgou o conhecimento de mestres que regem estes raios, aconteceu que muitas outras instituições acabaram também incorporando em sua base doutrinária esses conceitos. E, além de incorporar, modificando-os. Hoje existe, e nada contra, uma instituição chamada Grande Fraternidade Branca. Vocês podem procurar na internet, no Google, existem referências a isso. E outras, com outros nomes também, que falam dos mestres ascensionados de Saint-Germain, da trinosofia, enfim, de uma porção de coisas que nós, respeitando, embora respeitando, temos que entender que elas não fazem parte do conhecimento teosófico. São de outras. Então, hoje, a minha exposição vai se referir exclusivamente ao que se entende por Grande Fraternidade Branca e os 7 raios ou temperamentos teosóficos no âmbito da teosofia, na conceituação de seus escritores, de seus autores e das pessoas que dirigiram a Sociedade Teosófica nesses últimos 150 anos. Bom, vamos passar o... Quem trouxe esses conceitos, então, foi a sua fundadora, Helena Petrovna Blavatsky. Ela cita a Grande Fraternidade Branca em seus livros, mas não cita muito. Ela, em algumas passagens, deixa entender algumas poucas coisas, e no seu livro A Chave para a Teosofia, A Chave para a Teosofia foi o último livro escrito por Madame Blavatsky. Depois de ter feito a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio e outras obras assim de vulto, Blavatsky entendeu que seria necessário, se fazia necessário, fazer um livro mais digerível, mais palatável, porque os outros são volumes enormes, muito difíceis de acompanhar e de entender. Aí ela, então, fez um pequeno livro que levou o nome de A Chave para a Teosofia, onde ela, através de perguntas e respostas, vai introduzindo o leitor no mundo teosófico. Ela fez mais ou menos o que Kardec também fez com algumas de suas obras, né? Perguntas e respostas. E nesse livrinho, que foi o último de Madame Blavatsky, quando perguntada a respeito da grande fraternidade dos mestres, que numa das perguntas alguém disse, será que eles existem? Se põe em dúvida a existência desses mestres. Então ela diz, olha, seria melhor mesmo que vocês duvidassem, que vocês não tivessem conhecimento disso, porque a grande fraternidade, ela prefere trabalhar no anonimato. Os mestres não gostam que sejam divulgados os seus nomes, e eles já passaram daquele estágio que nós ainda estamos, né, de querer o nome, eu fiz isso, então põe meu nome embaixo, direito autoral, marca registrada, reconhecimento público, todas essas vaidades que nós ainda temos, e bastante, eles já não têm mais. Então eles preferem que o nome deles não seja mencionado, tanto é
que, na maioria das vezes, quando se refere aos mestres, se refere a eles pelas iniciais apenas, mestre K, mestre M e outros assim por diante. Eu me baseei para dar essa palestra em alguns desses livros. Os 7 Temperamentos Humanos, Os 7 Raios, um outro livro de Geoffrey Hodgson. Esse primeiro livro aqui é de Angela Maria de Salabatà, Ernest Wood, Os 7 Raios, Os 7 Temperamentos Humanos, de Geoffrey Hodgson, e O Fogo Criador, de J.J. Vanderleeuw. São 4 autores teosóficos. E também um pouquinho A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Então, primeiro vamos conceituar algumas coisas para depois entender o que são esses raios e o que são esses mestres. Nós, na Sociedade Teosófica, nós aprendemos que existe um Deus único, vamos dizer, o Altíssimo, aquele do qual nada quase se pode falar. Porque ele é tão alto, tão elevado, né? Tão inacessível a nós, no nosso estágio evolutivo, que dificilmente poderíamos falar alguma coisa a respeito desse ser. Mas, a partir dele, irradiando para outros seres, numa hierarquia menor, mas ainda assim muito alta, irradiam-se 3 virtudes, ou qualidades, ou aspectos da divindade, que são a vontade, o amor e a sabedoria. São atributos do que é divino. A vontade, e em todas as religiões, nós temos essa trindade com outros nomes. Por exemplo, no catolicismo, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai, o que é? O Pai é a vontade. É aquele que criou, que pela vontade ele criou o universo. O amor é o Filho, é Jesus, aquele que vem ajudar os homens, salvar os homens. E sabedoria, o Espírito Santo, aquele que dá o entendimento de outras línguas, né, a manifestação do Espírito Santo. Então, são as 3 virtudes de Deus que existem em todas as tradições religiosas. No Egito, Ísis, Horus, Osíris, né? Na Índia, Brahma, Vishnu, Shiva, etc. e tal. Formando um triângulo, aquele triângulo superior que vocês veem. Voltar com a ponta voltada para cima. Segundo Hermes Mercúrios Trismegistus, em sua segunda lei, ele diz que o que está em cima é semelhante ao que está embaixo. Não é igual, mas é semelhante. É reflexo. Né? O microcosmo é um reflexo do macrocosmos. Então, no macrocosmos, nós temos um triângulo com vontade, amor e sabedoria. E na humanidade, em nós, microcosmos, existe um reflexo dessas 3 virtudes de Deus. A vontade. A vontade do Pai se manifesta em nós como atividade criadora. Nós somos uma hierarquia criadora, nós criamos coisas, tal qual Deus cria o universo.
Só que nós criamos, do modo mais simples, né? Nós criamos filhos, né? Geramos e criamos filhos, nós criamos móveis através da ciência, criamos tudo que está aqui. Essa sala, por exemplo, foi criado pelo ser humano. Cadeira, mesa, eletrônicos, etc. e tal. O amor, que é o amor que Deus tem pela humanidade, se reflete da humanidade para com Deus como devoção. Eu acho que é errado dizer que nós temos amor por Deus. Nós temos devoção pelas coisas divinas, né? Deus tem amor por nós e nós devoção pelas coisas do alto. E a sabedoria de Deus, que é uma das suas virtudes, né, divinas, se reflete aqui como ciência. A divindade sabe. Nós não sabemos, mas aprendemos através da ciência. Vocês veem que estão formando, então, aí se nós entrelaçarmos esses dois triângulos, nós teremos aquilo que se chama estrela de Salomão, ou estrela de 6 pontas, com essas 6 virtudes agora, ou características entrelaçadas, com um ponto central de equilíbrio, que nós podemos chamar de arte, equilíbrio, harmonia, ou qualquer outro nome parecido. Então, nós temos 7 conceitos que dão origem aos 7 raios teosóficos que nós chamamos. É como a luz do sol, como eu disse, né? Que una, vindo do sol, passando pelo triângulo, né? Ou pelo prisma, ela se decompõe em 7 cores. Quando nós ajuntamos essas 7 cores, elas têm 3 cores principais. Todas as pessoas que já pegaram um pincel e tinta para pintar um quadro ou uma aquarela sabem disso, né? Existem 3 cores principais e da combinação dessas 3 cores principais se formam 7 cores. 3 principais e 4 secundárias. Então, aí está a base conceitual do que seriam esses raios. Daqui a pouco nós vamos explicar cada um deles, que estão relacionados com aquelas virtudes que eu falei. Então, a vontade é o primeiro raio, e ele se reflete aqui na Terra no temperamento humano daquele que é governante, líder, chefe, comandante, aqui é executivo, não é? O segundo raio, o do amor, seria o educador, aquele que, por amor, se dedica a instruir, a ajudar as pessoas. O terceiro é o filósofo, aquele que quer saber. O quarto, o ponto de equilíbrio, o ponto central, seria o artista. O quinto, o cientista, aquele que, vocês se lembram, Deus sabe, o homem, né? Deus tem a sabedoria, o homem tem a ciência. Então, o quinto seria o cientista, o 6, o místico, e o 7, o sacerdote. Nós vamos, daqui a pouco, explicar um pouquinho melhor isso daí. Eu sei que é bastante confuso esse tema. Bom, vamos falar agora um pouquinho da grande fraternidade. Isso é o conceito de raios teosóficos, né? Toda a literatura ocultista afirma
que existe um governo oculto do mundo. Esse governo oculto do mundo é composto de seres de altíssima evolução e eles agem no sentido de garantir a nossa evolução. As primeiras perguntas que me fazem quando eu cito o governo oculto do mundo é: poxa, mas esse governo não está fazendo nada, né? Porque a Coreia do Norte está querendo jogar bomba atômica, o outro está querendo, não sei o quê, um monte de guerra, refugiado, drama, miséria, fome na África. O que faz esse governo oculto do mundo? Bom, o governo oculto do mundo tem suas limitações. Ele existe para tentar inspirar os homens para que não cometam esses atos. Mas nem o governo oculto do mundo, nem os grandes mestres não podem interferir no livre-arbítrio que nós temos. O ser humano, ele tem um livre-arbítrio. A ele foi dado o livre-arbítrio de escolher as ações e os caminhos que ele quer tomar. Então, devido ao livre-arbítrio e ao karma, o governo oculto do mundo pode apenas inspirar pessoas, né, para que elas sejam melhores, mas não pode obrigar. Em todo caso, só o fato de haver esse governo oculto do mundo, esses mestres que inspiram, que orientam, a Sociedade Teosófica, por exemplo, foi criada por inspiração de alguns desses mestres, de 2 ou 3 desses mestres. Madame Blavatsky, inspirada por eles, criou a Sociedade Teosófica para divulgar todo esse conhecimento. Ela poderia ter recusado também. E, nesse caso, os mestres não poderiam fazer nada. Teriam que procurar uma outra pessoa para tentar fazer com que ela desenvolvesse esse trabalho. Não é? Esse governo oculto do mundo tem um grande ser que aqui na Terra é o diretor, o governante mesmo. E ele tem auxiliares. Os seus auxiliares são aquilo que nós chamamos de os mestres da grande fraternidade branca. Ele está acima. E esses mestres da grande fraternidade branca, por exemplo, o que eles são? São seres humanos, espíritos, fantasmas, deuses. Eles são homens e mulheres, assim como nós, que na longa jornada evolutiva se adiantaram mais do que nós. Assim como nas faculdades, nas escolas, nos cursos, né, sempre tem o primeiro da classe, né, aquele que nunca repetiu de ano, e tem aquele que foi repetindo, que não aprendeu direito, que parou de estudar. Nós somos esses. E eles são aqueles que, desde o começo de sua evolução, desde de quando eles deixaram o reino animal e se tornaram humanos, foram empenhados, se esforçando, aprendendo, desenvolvendo, evoluindo. Então eles estão na frente. E quando se chega muito na frente, você chega a um ponto em que não há mais karma. Você já pagou tudo que você tinha que pagar, já. A contabilidade está zerada. Então, nesse ponto, você não seria obrigado a voltar, a encarnar novamente. Há outros caminhos muito mais gloriosos a seguir quando se chega nesse estágio.
Mas esses caminhos são tema de uma outra palestra. Nós vamos aqui apenas dizer que muitos que chegam a esse ponto, eles não querem seguir esses novos caminhos. Eles olhando para trás e vendo a miséria que ainda reina na humanidade, resolvem ficar um pouquinho mais aqui. Mesmo sem ter karma para pagar, mesmo sem estando kits, tendo, né, o passaporte livre, dizem, vamos ficar mais um pouco para ajudar a humanidade a evoluir. Eles fazem isso por compaixão. No Oriente e no budismo se fala dos Budas da compaixão. O que é o Buda da compaixão? É aquele que chegou nesse estágio e diz, não, eu vou ficar por aqui, eu vou ajudar os meus irmãos que estão vindo ainda. Então esses são os mestres da grande fraternidade. E cada um deles, existem muitos, encarna as virtudes de um desses 7 raios. Eu não sei se ficou bem claro. Então, por exemplo, existem mestres que estão regendo agora o primeiro raio, que é o raio do mando, do poder e tudo mais. Eles têm um método de ação. Um mestre do segundo raio, ele está mais interessado na educação, no auxílio direto da humanidade. O mestre do terceiro raio da filosofia, ele está interessado na filosófica, então ele vai inspirar filósofos, pensadores. Um do quarto raio vai procurar artistas. Quarto raio é o raio da arte, e assim por diante. Nós vemos, se vocês abrirem o Deus Google e consultarem, vocês vão ver lá, né, essas fotos de Madame Blavatsky sentada com 3 grandes mestres lá, Moria, Kutumi e Saint-Germain. Isso é falso. Essa foto que circula na internet, né, é montagem. Os mestres nunca se deixaram fotografar, eles não têm nenhum interesse nesse tipo de publicidade. Bom, aí não é foto, né? Mas também vocês encontram muito disso lá na internet, com aqueles mestres, todos bonitões, parecendo artistas de cinema, e são inspirados pelo artista que os desenhou em artistas de cinema e gente famosa, tudo, nada a ver. Esqueçam tudo isso. Ninguém sabe como são esses mestres, porque eles não aparecem. Eles são mencionados nesse livro, Cartas dos Mahatmas. Mahatma significa grande alma, ou é sinônimo também de mestre, né? Então, as cartas dos mestres, que foram divulgados acidentalmente por Sinet, é uma outra história também muito complicada, né? Não deveria vir a público, isso daí era um conhecimento meio restrito à alta direção da Sociedade Teosófica e coisa por aí. Mas um tal de Sinet, né, acabou ajuntando essas cartas de correspondência direta com os mestres, né, publicando. Então o assunto veio à baila e a partir daí se divulgou, se espalhou, né, e se deturpou em muitos casos. Bom, então agora, para vocês terem uma ideia do que sejam esses temperamentos humanos, nós vamos começar dizendo que cada um de nós, no nascimento, é
regido por um desses raios. Todos nós temos os 7 temperamentos humanos, os 7 raios, mas tem um predominante e outros em menor grau. Então, de acordo com o raio predominante, nós chamamos uma pessoa de um ser do primeiro raio, do segundo, terceiro, quarto, até o 7º. Mas temos todos. Não existe alguém que seja só do primeiro raio. E o raio secundário, terciário e os outros acabam se combinando para dar aquilo que nós chamamos o nosso perfil, a nossa personalidade. Então, o estudo desses raios é muito importante, porque faz parte do autoconhecimento. Assim como existem outras formas de autoconhecimento, por exemplo, o zodíaco, né? Os signos zodiacais, né? As pessoas dizem, aquele sujeito lá é de peixes, o outro é de leão, e quem é de leão é vaidoso, quem é de peixe é... Né? Tem as características. Também existem as características dos raios. Então, se nós conseguirmos identificar o nosso raio, nós saberemos nos entender melhor e, identificando nos outros o raio a que cada um pertence, nós acabaremos também sendo mais tolerantes para com o próximo, porque cada um tem características que são dadas pelo raio. Então, o primeiro raio, por exemplo, que nós vamos começar a falar do primeiro raio, é o raio do poder, do mando, da liderança, o raio do comando. É um raio muito forte, é o raio da vontade de Deus, né? Refletida no homem. Quem pertence a esse raio, as imagens aí são meramente ilustrativas, que nem quando vocês compram um biscoito, né, está escrito meramente ilustrativo, né? Eu não sei quem são essas pessoas, eu escolhi essas fotos apenas para fins de demonstração. Um exemplo típico de alguém do primeiro raio, então. Um militar, comando, né, de alta patente, cheio de bandeiras no fundo, disciplina, ordem, né? Ele pensa como alguém do primeiro raio e como um militar, né, na missão que ele tem, que é mais importante do que os seres humanos que servem a ele, né? Ele pensa no conjunto e não individualmente. Então não adianta chegar para um comandante militar e dizer, olha, eu estou com dor de barriga, então não vou para a guerra hoje. Ele diz, não interessa, você vai com dor de barriga mesmo. Ele não está preocupado com o ser humano, ele está preocupado com a equipe, com o objetivo final, com a liderança. Esse é o primeiro raio. Então, o primeiro raio também nas empresas. Normalmente, um dono de uma empresa é do primeiro raio, né? E ele age do mesmo modo, só que visando os interesses da empresa dele, o trabalho dele, a missão que ele tem, né? Afinal, é uma missão também. Então, é um temperamento difícil de se lidar. Vocês sabem como é difícil se lidar com chefes, né? Com diretores, com governantes. Por quê? Porque eles são do primeiro raio. E tem que ser assim, porque se não for, acabariam não desenvolvendo direito à sua função. Pois não. Oi? Eu não me preocupo muito com as cores, né? Mas me parece que é vermelho. Não sei se estou falando bobagem ou não. Existe uma tabela num daqueles livros sobre a cor, né? Como eles seguem o padrão do arco-íris, que vai do vermelho ao violeta, então me parece que é o vermelho, e de Saint-Germain, que é o 7º raio, é o violeta, né?
Abaixo do vermelho é o infravermelho, então nós não vemos como cor. Acima do violeta é o ultravioleta, também não percebemos como cor. Então esses são os executivos. Aqui eu pus um Maharaja, um grande rei lá da Índia também, né, com toda a pompa, aquela coisa típica de primeiro raio. Vocês veem 3 exemplos diferentes, mas com características de personalidade muito próximas. Vamos ver o segundo raio agora. Segundo raio é o raio do educador, do filântropo, daquele que se interessa pelo outro. O primeiro raio se interessa pelo todo, né? O segundo raio do amor, né? O Cristo, Jesus, interessa pelo próximo. Então, nesse raio estão professores. É claro que tem muito professor aí que não é do segundo raio, ele está lá porque o pai obrigou ele a ser professor, porque ele achou que daí ganharia dinheiro sendo professor. Nós estamos falando de vocação aqui. Então é preciso entender isso. Assim como tem muito militar que não é, muito comandante, muito general que não é do primeiro raio. O pai era militar, ele disse, meu filho vai ser militar também, ele acabou sendo, mas aí eles não desempenham muito bem as suas funções. Então, no segundo raio nós temos uma professora, uma enfermeira ou médica, alguém da área de saúde que também se interessa pelo próximo, quer ajudar o outro. Não precisa falar mais nada, né? Madre Teresa de Calcutá, segundo raio, né? A dedicação que ela teve pelos pobres, pelos aqueles necessitados, por aquelas pessoas que morriam nas ruas de Calcutá e que ela acolhia não para curar, ela acolhia pessoas que estavam morrendo para dar uma morte decente. Então, algumas das pessoas que ela recolheu, está num livro isso daí, né, de declarações dessas pessoas dizendo que nunca tinham deitado numa cama. E ela dava uma cama, um lençol limpo, uma comida. Segundo raio. Terceiro raio, eu pus aí uma estátua, né, de Rodin, o pensador, que é bem o terceiro raio. O terceiro raio, ele não está muito interessado nem em realizar grandes objetivos, dirigir indústrias, comandar pessoas. Também não está muito interessado em ajudar o próximo. Ele está interessado em pensar. Os grandes filósofos, né? Como que é o mundo, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui, as grandes questões metafísicas, é atributo do terceiro raio. Um outro filósofo, né? Também terceiro raio, vocês percebem pelo porte, pela atitude até, que são pessoas ligadas a atividades intelectuais. E uma mulher aqui, Hipácia de Alexandria, que foi uma das primeiras matemáticas do mundo, né, astrônomas, na escola neoplatônica de Alexandria, a primeira mulher filósofa também. Existe um filme chamado Alexandria, vocês podem procurar, tem acho que até na Netflix, né, que conta a história dessa mulher. Ela é citada por Blavatsky e foi a única mulher filósofa da antiguidade.
porque quando nós falamos em filósofos na antiguidade, né, a gente se lembra de Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, não sei quem mais, mas Mulher Hipácia de Alexandria, uma história muito bonita dela. Agora nós chegamos no quarto raio. O quarto raio é o raio da arte. Então, aí vocês estão vendo a imagem de uma atriz, né? Eu não me lembro o nome dela. Mas tinha anotado, mas não me lembro. Mas o jeito dela, a pose, o olhar, tudo lembra a arte mesmo, né? Picasso, outro artista. As pessoas do quarto raio, elas vêm ao mundo para dar a beleza e o equilíbrio que o mundo também precisa. São atores, músicos, teatrólogos, escultores, pintores e uma infinidade de outras pessoas que trabalham com a arte. E não obrigatoriamente apenas isso. Tem muitas pessoas que fazem arte em design, em arquitetura e até em engenharia, né? Então, é uma característica, é um temperamento humano, o temperamento da arte. Eu pus Pablo Picasso aí apenas como exemplo, né? E pelo jeito dele, vocês já percebem que ele é ligado à arte, à estética, né? A mão, os dedos, a posição, tudo certinho, tudo equilibrado, o jogo de luzes, de sombras. Característica da arte. Embora tenha alguns mais excêntricos também, né? Salvador Dalí, um dos maiores pintores do século XX. Bom, o quinto raio que virá a seguir é o raio da ciência. Nós falamos que o terceiro é da filosofia e o quinto é o da ciência. Ciência e filosofia têm muitas características em comum e algumas diferenças. E uma das grandes diferenças entre o filósofo e o cientista é que o filósofo Quando todo mundo já sempre trabalha procurando entender o todo. Então, a partir da observação das partes, ele quer entender o todo. E o cientista é o contrário. A partir do todo, ele quer entender os detalhes. Todo cientista faz isso, né? Então, o filósofo, se entrasse nessa sala, ele olharia as pessoas, a tela, o que está acontecendo, alguém falando, outros escutando. Diz, é uma palestra. Ele examina as partes e, pelas partes, ele chega ao todo. O cientista é o contrário. Ele chegaria aqui e diria, é uma palestra, mas do quê? Né? Quem é que está dando a palestra? Por que tem? Ele vai descendo aos detalhes. E quem tem o temperamento ligado ao terceiro raio, age assim em todas as coisas da vida. E quem tem o temperamento ligado ao quinto raio, que é o raio da ciência, também age de acordo com esses padrões. Quinto raio também. Então, descendo cada vez mais, né, para as minúcias, que é o que o cientista faz. Agora vamos falar um pouquinho do sexto raio. Não, ainda é o quinto. Desculpe, é o quinto. É mais um do quinto raio, né? É o Einstein. E aí
Alguém poderia perguntar, mas do quinto raio um cientista mostrando a língua? Não é muito característico do cientista ter esse tipo de atitude, né? Mas isso tem uma história. Einstein, quando se tornou famoso pelas suas descobertas do campo da relatividade, do contínuo espaço-tempo, etc. e tal, né? Ele recebeu o prêmio Nobel. E a revista Times, nos Estados Unidos, queria uma foto de capa dele, mas uma foto, né, para arrasar, para vender, né? E aí foram convidar ele, falaram, não, nós queremos uma foto sua bem diferente. Aí, mostrando a língua, por exemplo, eles, de jeito nenhum, o cientista não se presta a essas coisas, né? E, não, mas a gente paga bem. Não, não aceito. Diz, então vamos fazer uma coisa. O pessoal da Times propôs a Einstein. Nós íamos te dar $1 milhão de dólares, ou sei lá, qualquer coisa parecida, né? Mas esse dinheiro nós vamos destinar a uma obra de caridade, se você aceitar. Aí ele aceitou. Então ele tirou essa foto, forçado, não é característica do quinto raio agir assim, para um fim nobre. Esse é o Einstein. Agora, esse é ele, né? Pensativo, com as mãos lá, né? Meditando, pensando no seu universo mental. Pasteur, outro, também bem característico, né? Pesquisando, cheio de instrumentos de trabalho, etc, etc, etc. Eu queria também deixar bem claro aqui que ninguém seja lá qual o raio a que nós pertençamos, nós temos um raio secundário e um terciário que também às vezes se manifestam. Então o cientista não fica 24 horas por dia fazendo ciência. Ele também vai no cinema, ele também se diverte, tem família, ama, fica com raiva, né? Então são os raios secundários. Nós estamos falando das características que definem cada um de nós dentro desses padrões todos. Sexto raio é o raio da devoção. E devoção é uma coisa muito interessante, porque nós podemos ser devotos não só a Deus ou à espiritualidade, mas a outras causas também. Existem devoções políticas, partidárias, né? E cada um dos raios, dos 7 raios, também ele inclui desde o indivíduo menos evoluído até o mais evoluído. Quem nasce, quem surge na primeira vez, reencarna ou encarna aqui na Terra e depois vai reencarnando, segue sempre o mesmo raio. Nós temos um raio que nos acompanha através das encarnações. Então, desde o momento em que estamos bem começando, pouco evoluídos, até o momento máximo de evolução, pertencemos ao mesmo raio. Então, a cada raio pertencem pessoas mais evoluídas e menos evoluídas. Sexto raio mais evoluído seria por exemplo, um São Francisco. O raio da devoção, ele foi um grande devoto das causas religiosas, espirituais, etc. e tal. Mas existe também aquele devoto que é devoto a uma... Ele tem devoção a um time de futebol,
né, por um fã-clube. Né? Um dia desse eu vi uma entrevista na televisão de um presidente do fã-clube do Raul Seixas. Então ele veio mostrando, isso aqui é o pano de prato que a mãe do Raul Seixas tinha na cozinha. Ele é devoto por aquilo lá. É um temperamento, ser devoto. Outros levam a devoção, também quando não são muito evoluídos, ao fanatismo religioso. Então, aquele pessoal lá do Extremo Oriente, que faz a Guerra Santa, são devotos, né? Mas se devotam a uma causa extrema e não entendem bem o sentido da coisa, né? Então a gente fala no fanatismo, né, no radicalismo, no fundamentalismo religioso, que são devotos. Assim como no cristianismo também tem aqueles devotos que, né, saem por aí querendo bater nos que não são cristãos, e tem aqueles que não acreditam em estátuas e saem quebrando estátuas, tudo em nome da devoção. E existe a alta devoção, que é aqueles que se devotam a uma causa de caridade, de fraternidade, etc. e tal. Aí também um outro devoto, isso daí me parece que é em Aparecida, né? Então, que foi cumprir uma promessa que está lá. Mas você pode se devotar a muitas causas. E o sétimo raio, finalmente, o sétimo raio é muito interessante porque é um raio ligado à atividade. Vocês devem se lembrar, né? Quando eu mostrei aqueles triângulos, que a parte divina seria a sabedoria e a parte do homem, né? A atividade, né? A atividade do Espírito Santo, vamos dizer assim. Essa atividade se manifesta como atividade ordenada. O que é atividade ordenada? É o ritual, é a missa, é a liturgia, é a magia. São coisas que requerem a gente fala até em ritual cirúrgico, né? O que é um ritual cirúrgico? O cirurgião, quando ele vai para a mesa de operações, ele tem etapas muito certas, bem definidas, não pode trocar uma pela outra, tem que seguir aquilo. Isso é atividade ordenada. Um arquivista também tem uma atividade ordenada, porque se ele arquiva errado um papel no arquivo geral, nunca mais se encontra aquilo lá, né? Então, são coisas que requerem atividade ordenada. O que mais que requer atividade ordenada? A missa, por exemplo, o ritual maçônico, enfim, a magia, para quem pratica. São formas e são regidas, então, pelo sétimo raio. Por isso que Saint Germain, que é o senhor do sétimo raio, né, é o patrono da maçonaria e das atividades ordenadas, né? Aí um cirurgião também, um arquivista, a missa e a magia. Bom, eu queria também dizer que muitas vezes é difícil a gente se identificar com algum raio. É preciso estudar um pouquinho mais do que simplesmente o que a gente transmite numa palestra. Então, quem se interessar por esse tema tem que ler aqueles livros que nós mencionamos, ou outros, né? Tem aí, inclusive, na Sociedade Teosófica, esses livros. Porque um médico,
por exemplo, né? Num primeiro momento, que raio que ele pertenceria? A gente tem a impressão que é do raio da ciência. Então, quinto raio. Oi? O segundo, que é o da filantropia. Mas um médico, por exemplo, ele pode ser do primeiro raio, quando ele é diretor do hospital. Pode ser um médico do segundo raio, quando ele for do Médicos Sem Fronteiras. Pode ser do terceiro raio. Terceiro raio é o raio da filosofia, quando ele escreve um tratado médico. Pode ser do quarto raio, quando ele faz cirurgia plástica, raio da arte. Pode ser do quinto raio, o raio da ciência, quando ao invés de clinicar, ele leciona na universidade. Pode ser do sexto raio, se ele tem uma devoção muito grande por, sei lá, por crianças, ele vai cuidar de um orfanato. E pode ser do sétimo raio, se ele é um cirurgião. Aí ele tem que... Então é difícil, é muito difícil, e precisa atentar bem antes de definir de qual raio as pessoas, a qual raio as pessoas pertencem, né? Apenas como exemplo também, um escritor, por exemplo, ele pode ser um escritor do primeiro raio. E além disso, ele pode ser pouco evoluído ou muito evoluído. Então, vejam bem, Adolf Hitler escreveu um livro, Mein Kampf, A Minha Luta, onde ele mete o pau nos judeus, fala que eles têm que morrer, etc. e tal, né? O que é isso? Um escritor do primeiro raio, que Hitler, sem dúvida, era do primeiro raio, porque ele comandou um país, levou o povo dele à guerra, liderou, pouco evoluído, porque não entendeu a história, calcou toda a sua vida e a sua obra em vingança, em rancor, em ódio, em guerra, em morte, em campo de concentração, etc. e tal. Então, mas um escritor do primeiro raio, pouco evoluído. Segundo raio, nós teremos também outros escritores, né? Chico Xavier. Terceiro raio, raio da filosofia, está cheio, Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Até os mais modernos, Sartre. Quarto raio, raio da arte. Nós teríamos pessoas que escrevem enredos teatrais, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, aí, tal, faz coisas engraçadas, etc. e tal, né? Quer dizer, de cada raio, de cada atividade, nós podemos ter pessoas dos 7 raios. Só que elas vão encarar cada uma de acordo com o seu, suas características, o seu temperamento, o seu enfoque. Bom, eu teria mais coisas para falar, mas como hoje é confraternização, eu quero abrir para perguntas, se alguém tiver, e depois a gente vai passar para os comes e bebes, né? Então, pois não. Ele foi físico. Madame Blavatsky. Essa foto é montagem, né? E ela se encontrava fisicamente com os mestres, né? Num primeiro momento, Helena Petrovna Blavatsky, ela mesmo narra isso, né? Que desde pequena ela tinha visões de uma pessoa, um mestre, alguém que já inspirava algumas coisas para ela, mas era só em sonhos. Aí depois, um dia, quando ela estava, me parece que em Londres, e ela estava no meio de um público, vendo passar, era o dia que a rainha recebe
naquele tempo, a Índia e todo o Oriente eram colônias inglesas, né? Então vinham os representantes, as comitivas de todas essas regiões para um encontro com a rainha uma vez por ano. E eles desfilavam, então, em Londres, né? E numa dessas comitivas do Nepal, Madame Blavatsky estava lá no público olhando e ela viu aquela pessoa que ela via em sonhos. E olhou, né? E ele estava a cavalo, o mestre, e ele fez um sinal para ela, né? Depois eu vou conversar com você. Aí depois ele se encontrou com ela e aí começou o relacionamento dela com esses mestres, né? Então é isso. Tá bom? Mais alguma pergunta? Oi. As cartas. Então, existem muitas cartas que Madame Blavatsky trocava com os mestres, né? Muitas dessas cartas hoje estão em um museu em Londres. E é muito interessante, obrigado pela pergunta, essas cartas, porque foi comprovado, depois vocês podem pesquisar isso que eu estou dizendo, né? Foi comprovado por exames grafotécnicos e grafológicos, etc. e tal, por peritos especialistas, né? Que nas cartas não era um papel em branco que foi preenchido com tinta. A tinta está no meio do papel, por um processo que até hoje se desconhece, porque os mestres não escreviam essas cartas. Eles mentalizavam e mandavam para ela. E ela recebia. Então, é um processo até hoje desconhecido, né, pelo poder da mente, etc. e tal, um mistério total. Existem essas cartas de Blavatsky no Museu de Londres. E houve um tal de Sinnett, que ele era ligado à Sociedade Teosófica, muito ligado, e ele era editor de revistas e livros, inclusive alguns livros de autores teosóficos e tudo mais. Mas ele mergulhou tanto nesse mundo que ele acabou trocando correspondência com os mestres. E as cartas que nós conhecemos são essas que ele divulgou, porque Madame Blavatsky não divulgava as cartas que ela recebia dos mestres. Pois não? Pois não. Boa noite. Então, eu não vou fazer pergunta não, só vou falar que faz algum tempo que eu não vejo uma palestra tão teosófica igual essa, né? Excelente. Então, o que acontece? O cepticismo, ele é a salvaguarda, às vezes, do ocultismo, né? Porque já pensou se todas as coisas fossem reveladas e caíssem em mãos erradas, como estão acontecendo ultimamente, né? Mas eu não queria falar sobre esse assunto, não. Queria falar sobre, às vezes, as pessoas que frequentam aqui, às vezes tem 4, 5, 6, 7 palestras e ficam sabendo sobre outras respeitáveis doutrinas, pensamentos de variados conhecimentos, e às vezes a teosofia, às vezes ele vem 4, 5 vezes e não sabe nada de teosofia. E hoje, realmente, quando é a sua palestra, a gente sabe muito sobre teosofia, que é o que a gente... É o que você falou, né? A nossa corrente, né? A nossa doutrina. Então, parabéns. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Então, realmente, então eu procurei dar um enfoque teosófico, né?
Se vocês acessarem no Google, aí vocês vão achar muita bobagem dos mestres, né? Inclusive, em cada esquina tem alguém que incorpora e diz: eu sou o mestre Moria, o mestre Saint-Germain. Imagine se um mestre de verdade vai precisar chegar e falar: eu sou. Quem fala eu sou não é, né? Os mestres não querem. Os mestres ligados à sociedade teosófica, eles não fazem nenhuma questão de se apresentarem, de dizerem o nome, nem nada. Tanto que um dos mais bonitos e mais belos livros do acervo teosófico é o Caibalion. É um livrinho verde, tem à disposição, acho que é aí, né? Se não me engano, mas vocês encontram em livrarias, né? Que traz os conhecimentos de herméticos, né? De Hermes Trismegistus, né? E não tem autor. Está escrito na capa, 3 iniciados. Qualquer um, não tem direito autoral. Se você tiver uma gráfica no fundo do quintal, você pode imprimir e vender esse livrinho. Ninguém vai falar nada. Eles, 3 iniciados, nem eram mestres, eram iniciados apenas. Eles não fazem questão de pôr o nome, direito autoral, nem nada disso. Então é assim que funciona a coisa. Então quando a gente vai em muitos lugares, que aparece alguém que incorpora e diz: eu sou o mestre, não é. Não é. Mas alguém quer fazer alguma... Não? Então, muito obrigado e vamos à comemoração. Obrigado. Opa. Bom, agradecer ao Carlos Conte, sempre palestras profundas, abrangentes,